Bom dia, apresentação do zagueiro Dankler, presidente das boas-vindas ao zagueiro que retorna ao clube. Dankler, que foi revelado pelo Vitória, saiu e agora volta para nos apoiar aí nessa campanha de 2023. Bom dia a todos, é com prazer que a gente anuncia esse retorno. Dankler passou muito novo pelo Vitória, saiu, rodou o mundo todo, fez carreira fora do Brasil. Tá hoje aí na idade madura, certo? Depois de bem experiente, tenho certeza que vai ajudar bastante nessa caminhada nossa, que é uma caminhada longa e que tem como objetivo principal voltar para a Série A, mas que antes disso tem Copa do Nordeste, Baiano e Copa do Brasil. Então, com alegria que a gente anuncia Dankler, jogador do Vitória, por contrato de 1 ano, e vai nos ajudar nessa caminhada. Bem-vindo, Dankler. Abraço à nação. Seja bem-vindo, Guma Guedes do Panorama Rubro-Negro. Eu queria que você falasse um pouco o que foi que ele motivou a retornar ao Vitória, o clube que você foi revelado depois de quase uma década fora de Salvador. Primeiramente, quero agradecer a Deus pela oportunidade do retorno. O que me motiva é a história, que eu sempre tive a ligação com o clube desde a infância. A minha família, que a grande parte torce ali para o Vitória. E muito pela minha saída, da forma a qual eu saí no passado, a qual eu não tive a oportunidade de me expressar e trazer a verdade de toda a história, e que hoje vocês vão poder saber o porquê eu saí, o como eu saí e qual foi a verdadeira história. Só que quando eu saí, Deus ele tinha me prometido que um dia eu retornaria para que tudo pudesse ser esclarecido e, obviamente, poder trilhar os meus caminhos aqui no clube, ao qual eu sou grato a Deus, porque foi o clube que me revelou, o clube que me deu a oportunidade de construir a carreira a qual eu construí logo após a qual eu saí daqui. Então, essa gana de voltar, de poder ajudar o clube e colocar o Vitória também no lugar que jamais devia ter saído, que é a primeira divisão do futebol brasileiro. E a minha família também, meu filho nasceu tem pouco tempo, eu sou cara de família, precisaria estar um pouco em casa agora, alguns projetos também. Então tudo foi um conjunto que fez com que hoje eu pudesse escolher estar aqui novamente. Dankler, seja muito bem-vindo de volta. E como se deu a sua saída no passado, né? Você saiu daqui, foi para o Botafogo, a torcida achou muito estranho, pois via um potencial absurdo da sua parte, né? Tecnicamente falando. É que você aproveitasse esse momento e explicasse para a nossa torcida. Então, quando nós fomos para a competição na Alemanha, e quando voltei da Alemanha, eu tive 3 propostas. Eu tive uma proposta do Bayer Leverkusen, eu tive uma proposta do Sport de Portugal e tive uma proposta do Real Sociedade da Espanha. E na época o Vitória, eu estava naquele processo ali já jogando profissional, eles disseram que não iriam me liberar, que nós iríamos fazer uma renovação de contrato. Tudo bem. Se passou o tempo e a gente começou a tratar dos negócios da renovação, e foi se passando, eu fui jogando, eu acho que eu joguei, se eu não me engano, 5 partidas da Série B, e com isso despertou interesse também de mais 3 clubes brasileiros na época. Uma foi o Botafogo, eu tinha o Corinthians e o Grêmio. O que acontece? Nós não conseguimos chegar como um acordo nos valores, mediante a proposta que eu tinha também desses 3 clubes. Só que, na verdade, o diretor que estava aqui na época do profissional, ele não acreditou que eu tinha essas 3 propostas. E dificultou na questão dos valores, nós não conseguimos chegar a um acordo. Sendo que, na época, para eu renovar aqui, eu não vou falar de valores, mas eu vou falar de quanto eu abri mão na época de 30 mil do valor que eu ia receber lá para poder permanecer aqui. Então eu aceitei, fiz uma proposta, 30 mil a menos com o valor que eu iria receber fora. Ou seja, o diretor da base na época, que eu tenho um carinho enorme, todas as pessoas da base que me conhecem, sabia da minha conduta, da minha postura, sempre que eu tive com o clube, ele sabia da proposta que eu tinha. Então ele entrou também na negociação para tentar ajudar e resolver. Eu lembro como hoje que na época ele veio com retorno dizendo que o diretor obviamente não aceitaria a contraproposta que eu fiz, até porque ele achava que eu estava tentando
ludibriar o clube, que eu não tinha essas propostas. E meu empresário na época morava no Rio, então a decisão, quando eu fiz a escolha, antes de não renovar com o Vitória, de ir para o Rio, foi muito por ele estar lá também, e o clube do Botafogo na época que estava em ascensão ali, né? Tinha um Sidorf, enfim. E eu lembro que quando chegou o contrato na minha mão, eu liguei para o diretor da base, eu falei com ele: Epifânio, não é nem para ter citado o nome, mas já foi, o contrato chegou em minha mão, o pré-contrato. Se nós não conseguimos chegar a um acordo, eu preciso, até porque minha esposa tinha terminado de ter um bebê na época e eu precisava renovar. Ele fez: não, eu vou voltar, vou tentar, vou dar o meu máximo que eu puder de do retorno. E nisso, o diretor do Vitória, muito arrogante na época, ele até se retirou da negociação, porque ele e meu pai tiveram uma discussão, e ele foi muito arrogante na época, e meu pai disse que não negociaria mais com ele presente, né? Então o Epifânio ficou fazendo essa ponte, juntamente com o presidente e com esse diretor. E ele, mais uma vez, negou. O pré-contrato chegou, eu mais uma vez liguei e falei: o pré-contrato está em minha mão. Se nós não conseguimos chegar com um acordo, eu vou ter que assinar esse pré-contrato. E o retorno foi negativo da volta, né, do diretor. Então não conseguimos entrar um acordo. Assinei o pré-contrato, no outro dia saiu a matéria que eu assinei o pré-contrato. Aí o clube quis dar o valor a qual eu estava pedindo. Ou seja, só que eu tinha um pré-contrato, tinha um valor de uma multa que era muito alto. Eu não tinha o valor da multa e não ia pagar uma multa. Então o que acontece? O Vitória na época me afastou, eu tinha idade de junho ainda, baixou para o júnior, eu fiquei no júnior, e depois que eu completei a idade profissional, eu fiquei vindo em horários diferentes, ou seja, eu passei um ano sem jogar. E o que lançaram na entrevista foi que eu coloquei o Vitória na justiça. Eu nunca coloquei o Vitória na justiça. Pode buscar aí 2013, se eu coloquei o Vitória na justiça. E na época me deixaram 4, 5 meses sem salário. Eu poderia ter entrado na justiça, mas eu não fiz isso pelo amor que eu tinha ao clube, pelo carinho que eu tinha ao clube. Só que na época que eu saí, eu não tinha força, não tinha internet, essas coisas todas não eram tão fortes, e não me deram a oportunidade de me expressar. Então eu me calei, baseado naquilo que Deus também tinha prometido para a minha vida, de que um dia eu voltaria e todos saberiam do meu retorno, do que realmente aconteceu. Então nunca coloquei o Vitória na justiça, nunca saí pela justiça. Eu esperei um ano treinando em horários diferentes. Eu chegava aqui, o Vitória treinava de manhã, eu vinha à tarde. O Vitória treinava à tarde e vinha pela manhã. Na época, não tinha um treinador para me dar treino. Eu jogador profissional, chegava aqui só para assinar a lista de presença e voltava. Ou seja, me largaram realmente de mão. E eu nunca disse nada, eu nunca me expus, eu nunca falei nada. E quando eu saí, ainda disseram que eu saí colocando o Vitória na justiça. Eu nunca fiz isso. Pode buscar, se tem algum processo meu contra o Vitória, vocês não vão encontrar. Então hoje, eu fico com a minha consciência tranquila para os torcedores a qual me criticavam, a qual não sabiam da verdadeira história. Esta é a real história. Os diretores que estavam aqui na época da base sabem, e alguns que estão aqui no profissional também sabem dessa verdadeira história. Então assim, eu fiz de tudo, abri mão de valores para ficar aqui. Eu queria estar aqui, porque eu tenho um amor pelo clube, um carinho, uma intimidade, né, com o clube, e eu queria estar. Eu fiz tudo realmente que eu podia. A diretoria na época não acreditou que eu tinha propostas, ou seja, quando eu assinei o pré-contrato, eles queriam pagar o valor, só que já era muito tarde, então foi o que aconteceu. Essa é a verdadeira história. Tiago Pereira, da TV Bahia, observa que você passou pelo futebol de 4 países diferentes nos últimos 7 anos. Ele pergunta em qual competição você se sentiu mais à vontade para atuar e qual considera que contribuiu mais em sua evolução como profissional. Por todos os países, por todos os lugares, na verdade, onde eu passei, foram lugares que contribuíram para o meu crescimento. Porém, no Japão, foi realmente o lugar onde assim, eu evolui muito em termo técnico, em termos de experiência e tudo. Joguei com o Iniesta, Lucas Podolski, Davi Villa, foi onde realmente eu consegui chegar. O clube tinha uma ambição de ganhar títulos que não tinha. E no primeiro ano que eu cheguei, nós ganhamos lá 2 títulos, conquistamos o título ao qual o clube tanto desejava. Então ali foi o lugar onde eu realmente evoluí. Foi um dos melhores momentos da minha carreira. Na verdade, depois da minha passagem pelo Japão,
o meu crescimento realmente foi absurdo, né? Eu, graças a Deus, consegui manter isso também pela Arábia Saudita depois, e espero poder dar continuidade em tudo que eu sempre fiz, né, na minha carreira, nessa evolução aqui no Vitória também. Douglas, fazendo apenas um complemento aí da pergunta do colega, você falou que no futebol japonês você evoluiu bastante, né? Você chegou a jogar em 2 clubes lá no Japão. Qual foi o clube onde você conseguiu ter a melhor temporada, aquele melhor momento, onde você teve mais sequência, inclusive fez gol, né? Isso. E qual foi esse clube? Foi no Vissel Kobe do Japão, né? Foi no meu primeiro ano, realmente, quando eu cheguei no Vissel Kobe, a qual eu citei agora até da ambição que o clube tinha. Era um clube que tinha grandes atletas, mas não tinha títulos ainda, então tinha essa ambição. E eu fiquei feliz que eu pude chegar e contribuir com isso. E também o clube, obviamente, os atletas que ali tinham contribuíram muito para o meu crescimento, para a minha evolução dentro do futebol. Dankler, nessas últimas 2 semanas eu tenho acompanhado bem os trabalhos aqui. E me chama a atenção a sua desenvoltura no trabalho. Você passou muito tempo fora do país e você já se sente adaptado ao clima aqui de Salvador, já que você é da terra, né? Com certeza. Eu graças a Deus, eu nunca tive problema de adaptação, né? Eu consigo sair de um país para outro, de um lugar para outro e me adaptar muito bem. E de volta para casa, então a adaptação com certeza é melhor ainda. E eu queria complementar, Dankler, falando sobre os novos companheiros, né? Você que tem uma história bacana aqui, já trabalhou com algum desses atletas? Sim, trabalhei com o GG. O GG, eu trabalhei com ele no Botafogo, se eu não me engano, acho que o GG só, e alguns atletas da base que tinha aqui na época, que hoje estão no profissional também. Dos 10 anos que passaram, né, você chegando agora num novo momento do clube, a gente sabe que o ano de 2022 foi muito importante. Quinta-feira agora a gente tem essa história contada aí pelo João Bussi em um livro que ele vai lançar. E eu queria que você falasse um pouco qual é a diferença do Vitória de 10 anos para o Vitória que você encontra agora. Pode falar de tudo, de estrutura, de ambiente, como é que você está vendo o clube hoje? Hoje, com certeza, o Vitória é muito mais estruturado, né? Falando em todas as áreas. Alguns profissionais ainda se encontram aqui, isso é importante também, a relação que o clube tem de manter essas pessoas que têm importância dentro do clube. Eu acho que a mentalidade hoje também, a ambição realmente de conquistar grandes coisas, títulos, de voltar para a Série A. Realmente tem um presidente também que facilita, né? Tem facilitado esse trabalho para todos aí, realmente, de tentar lhe dar as melhores condições, obviamente, dentro do que ele pode fazer, com certeza. E eu fico muito feliz, né, de ter saído daqui e encontrar hoje uma estrutura, uma evolução, e o clube também que está construindo um novo espaço lá em cima, realmente sempre para a melhora dos atletas e de todos que aqui estão. Então, eu creio que está no caminho correto, porque o Vitória é um clube grande, é um clube de Série A, é um clube para estar aí realmente entre os maiores clubes do Brasil. Então, a estrutura também tem que ser, né, estrutura de clube grande, e o clube está no caminho correto para isso. Luiz Samartim, da B News, ele pergunta qual a principal diferença entre o Dankler que saiu do Vitória lá atrás para esse que está retornando agora. Eu acho que os anos e os países a qual eu passei realmente contribuíram para essa evolução. Eu falo tanto em termo técnico, tático, a visão de jogo, a experiência que a gente realmente vem adquirindo com os anos, né? Então, com certeza, é um Dankler muito diferente. Eu tinha isso dentro de mim, de que quando eu voltasse, eu queria voltar realmente um Dankler realmente muito mais preparado para poder ajudar o clube da melhor maneira possível. E hoje, com certeza, eu creio que eu estou ali na minha melhor forma, né, para poder ajudar e contribuir com o crescimento do clube. Vou fazer a pergunta para o Fábio, que é com relação à inscrição do Dankler, né? Se ele terá condições, vai dar tempo de inscrever ele para a pré-copa do Nordeste, ou se vai ficar um pouco mais para depois? Bom, a gente está com essa discussão com a FIFA, né? A FIFA não liberou o ITC ainda, em função de considerar que é uma transferência internacional, mesmo ele já estando com o contrato dele rescindido. A gente fez um novo ofício à FIFA para tentar ver se a FIFA nos responde até amanhã para tentar escrever. Caso contrário, assim como o Gustavo Blanco, que tem contrato com o Atlético Mineiro até 31 de dezembro, assim como o Léo Gamalho tem contrato com o Curitiba até dia 31, assim como o DIP, que é uma transferência internacional,
ele seria o 4º atleta que só ganharia condição a partir do dia 10. E também para o jogo do dia 5 e dia 8, a gente já sabe que não pode contar com o Dudu, que tem 2 jogos a ser cumprido, e também sabe que não pode contar com o Dionísio. Então, seriam 6 desfalques para as primeiras 2 partidas do clube. Para finalizar essa apresentação, a pergunta de William Tales, da Band News. Ele quer saber o que você tem a dizer a essa parte da torcida que ficou magoada com a sua saída naquela ocasião. O que eu tenho a dizer é que a verdadeira história está contada e eu entendo, obviamente, os torcedores a qual criticaram, a qual falavam, obviamente, de coisas a qual não sabiam por aquilo que eles ouviram. Então eles não têm culpa realmente, porque eu nunca me pronunciei. Eu nunca falei, nunca ouviram o meu lado, só vi o lado do clube e se passaram quase 10 anos. E hoje eu estou aqui para poder contar a verdadeira história, para contar realmente o que aconteceu. Como eu falei, eu fico grato. Dar o retorno dentro de campo. Dentro de campo, justamente, é que eles com certeza vão ver um Dankler a qual o clube tinha expectativa no passado. Infelizmente eu não pude mostrar isso por muito tempo dentro do profissional, mas hoje eu estou voltando com a minha cabeça erguida, com a minha consciência limpa. Quem me testifica é Deus quem tem que realmente me justificar por tudo. Se hoje eu viesse aqui e não desse a justificativa do que aconteceu no passado também, eu estaria em paz, como eu falei, mas o presidente também ele fez questão de que eu pudesse contar, até para dar uma satisfação para a torcida, e a verdadeira história é essa, e espero agora poder contribuir com todos e que esse seja um ano de sucesso para todos nós.